Olá, o Considerações já está no ar. Hoje vamos falar sobre tráfico de pessoas. O juiz do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rinaldo Barros, esteve em Campo Grande para participar de um simpósio de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Aproveitamos a oportunidade para convidá-lo a participar do nosso estúdio hoje. Ele já está lá nos aguardando. Mas antes, acompanhe comigo uma reportagem. Troca de informações, temas que abordam o tráfico de pessoas, um crime bastante comum que muitas vezes passa despercebido. Para ter mais eficácia no combate, foi realizado em Campo Grande o 3º Simpósio Internacional, que reuniu no auditório do Tribunal de Justiça autoridades, especialistas e policiais. Durante o evento foi lançado material de apoio com orientações para ações contra o tráfico de pessoas. Está sendo entregue aqui, através do Ministério da Justiça, uma cartilha onde tem todos os elementos, até hoje, coletados, a respeito do tema. Então são as informações coletadas até então. Mas essa cartilha não fecha o assunto. Ela é feita para ser lida e desenvolvida. Mato Grosso do Sul tem uma localização geográfica que facilita esse tipo de crime. O estado serve de corredor para o tráfico de pessoas. Por fazer fronteira com Bolívia e Paraguai, muitas pessoas entram de forma ilegal no Brasil com a promessa de trabalho. E também muitas mulheres são atraídas para exploração sexual. Apesar de não informar número exato, o Conselho Nacional de Justiça aponta que Mato Grosso do Sul é o 3º estado do país em número de tráfico de pessoas. Isso. A localização geográfica nossa é facilitadora, na verdade, do tráfico de pessoas. Então não é Mato Grosso do Sul, é que aqui é a passagem, realmente, infelizmente, disso. E nós temos divisa com muitos estados, além do só a divisa com países, E essa detectação, essa ação que foi feita, que as pessoas passam para aqui para ir para São Paulo, passam por aqui para ir para o Paraná, Exemplo do boliviano, que é conhecido, que passa aqui para trabalhar nas oficinas de costura na capital de São Paulo. E é um número muito grande. E é difícil a pessoa detectar esse tráfico se ela não tiver o mínimo de conhecimento, o mínimo de informação, que é o que nós estamos fazendo aqui, tentando passar isso. É isso aí. E no próximo bloco a gente conversa com o juiz Rinaldo Barros. Não sai daí, voltamos já. A indústria nova das cidades apresenta Bataguaçu. Será o grito de guerra de alguma tribo? Bataguaçu, bata! Ou um batalhão de índios guaçus? Sentido! Não, isso não faz o menor sentido. Na verdade, metade da explicação para o nome vem de longe, lá da Europa, continente onde nasceu o explorador tcheco Jan Antoni Bata, o fundador da cidade. Já a outra metade, Guaçu, é o nome de um córrego do lugar. Então, Bataguaçu quer dizer bata no córrego. Mas por que será que o bata se misturou com o tal córrego? A gente pode imaginar. No meio do calorão, o bata deve ter tido uma vontade danada de mergulhar. Ih, olha lá o bata nadando no Guaçu. Fábrica Verde apresenta Codorna Buraqueira. Codorna Buraqueira? Será que ela tem uma furadeira no bico? Não, a codorna buraqueira só dá pequenas ciscadas com o bico. E quando cava, é para atrair o macho e reproduzir. Bem feminista, a dona Codorna é maior que o seu Codorna. E é ele quem choca os filhotes. O coração da codorna buraqueira é bem pequeno, mas não deixa de ser bondoso. O macho dá a vida para defender a ninhada. As cores de suas penas são parecidas com as cores do capim. Quando a ave se esconde no cerrado, é difícil de encontrar. Então, como pode estar ameaçada de extinção? É que tem cada vez menos cerrado para ela se esconder. A codorna buraqueira emite sons altos e longos. Parece um apito. Bom pra gente alertar. Extinção é proibido. E agora de volta com o segundo bloco do programa Considerações. Quem já está aqui comigo na sala de entrevista é o juiz do estado de Goiás, Rinaldo Barros. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. O convite que fizemos para você hoje é para falar sobre o tráfico de pessoas. Além de ser juiz do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o senhor participa também da Comissão Permanente?
Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania do Conselho Nacional de Justiça, onde foi criado há quase 3 anos um grupo de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Certo. E vocês vieram aqui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para participar de um simpósio. Isso. O Conselho Nacional de Justiça foi criado há mais de 9 anos e, a partir de então, o juiz brasileiro ele passou a desenvolver um novo papel na sociedade. Ele passou a atuar como um agente de transformação social. Então, ele saiu do seu gabinete, até então o juiz era um representante do Estado que ficava à espera em seu gabinete dos conflitos que surgem na sociedade para tomar uma decisão. A partir da criação do Conselho Nacional de Justiça, então, o juiz saiu às ruas, foi conversar com a sociedade e passou a fazer também um trabalho preventivo, a fim de que o número de casos que chegam ao judiciário pudesse ser reduzidos. E é nesse sentido que também foi criado esse grupo de trabalho no Conselho Nacional de Justiça para que, mediante a sensibilização dos juízes, promotores, policiais, todos aqueles que fazem parte da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, houvesse uma conscientização maior para a necessidade e a urgência do enfrentamento correto a esse crime, que é um crime que vitima, segundo dados das Nações Unidas, hoje, cerca de 27 milhões de pessoas e movimenta bilhões de dólares. Hoje já é a atividade criminosa, a segunda atividade criminosa mais lucrativa do mundo, né, perdendo apenas para tráfico de drogas. Qual que é o maior desafio? O desafio está realmente na sensibilização, não só dos operadores do direito, mas também da conscientização da população. É um crime que, por sua natureza, é um crime considerado invisível. A maioria das pessoas ainda não acredita que alguém pode transformar um ser humano em coisa, né, visando apenas o lucro, mas isso acontece. A novela da Rede Globo, Salve Jorge, trouxe uma contribuição importante para a população ao dar maior visibilidade a esse problema, ao tratar dessa questão, ao trazer ao debate público essa questão. E tem pessoas que, mesmo tendo informação, a internet, ainda caem nesse golpe? Não há dúvida, como eu disse, são cerca de 27 milhões de pessoas no mundo. Por que isso acontece? Por que as pessoas se deixam seduzir pela proposta da rede de traficantes? Porque a maioria das pessoas, como nós, tem um sonho de uma vida melhor. Então, essas quadrilhas, elas se valem desse sonho de uma vida melhor e da situação de vulnerabilidade das vítimas. Não só vulnerabilidade econômica, mas social, educacional. E esse desejo de uma vida melhor para si e para sua família. Então, a pessoa acaba sendo convencida facilmente a se deslocar de um lado ao outro, seja no interior do país ou para outro país, em busca de uma vida melhor. E acredita que aquela proposta que está sendo feita lhe trará condições de dar uma vida melhor para si mesmo e também para os seus familiares. Tem alguma rota mais assim específica? Ou, por exemplo, a Espanha? Alguma rota que é mais identificada pelo tráfico de pessoas? Olha, o tráfico de pessoas é um crime transnacional, é um crime organizado que se movimenta em todas as partes do mundo. Há uma grande dificuldade na identificação dessas rotas e as rotas se fazem de acordo com a finalidade da exploração. Então nós temos, segundo dados da Polícia Federal, no caso de tráfico de pessoas, de vítimas brasileiras, que são em sua maioria mulheres, adolescentes e travestis, que são utilizadas no tráfico internacional para fins de exploração sexual, são levadas normalmente para Portugal, Espanha, Suriname, Holanda, normalmente países da Europa, mas há casos hoje de vítimas brasileiras na Ásia, no Oriente Médio. Então é um crime que ele é multifacetado e é transnacional, ele se propaga mundo afora. Há uma dificuldade tremenda no enfrentamento, porque além dele ser um crime organizado e multifacetado, como eu disse, e transnacional, é um crime que ele tem uma característica peculiar, única. É o único crime em que a vítima é ao mesmo tempo o objeto e a prova do crime. E o que acontece? Para os órgãos de repressão, torna-se muito difícil o enfrentamento ao tráfico, a repressão desse crime, porque a vítima, na maioria dos casos, ela está sendo ameaçada de morte, os seus familiares estão sendo ameaçados de morte, e ela não confia no sistema de repressão, tanto policial como no sistema de justiça, para que garanta fazer a segurança. Então há a grande luta mundial hoje é criar condições de dar proteção às vítimas.
Nós já temos alguns modelos pelo mundo, o sistema norte-americano já permite essa proteção às vítimas. No caso, por exemplo, de imigrantes ilegais que foram traficados, já há um período de espera para que aquela pessoa tenha condições de fazer a denúncia e há a possibilidade, inclusive, de legalização dessa pessoa no país. Esse sistema já existe na União Europeia também. E no Brasil, como nós temos uma lei de imigração muito antiga, como nós temos uma lei penal inadequada, nós não temos condições ainda de proteger a vítima. Já conseguimos avanços. O Brasil, há 9 anos, assinou o Protocolo de Palermo, que é a Convenção das Nações Unidas para o enfrentamento desses crimes transnacionais, e se comprometeu a fazer uma legislação mais adequada. Porém, até hoje, apesar do primeiro e do segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, inclusive o segundo plano foi lançado agora em fevereiro, há uma política nacional hoje de enfrentamento, nós não temos uma legislação adequada para o enfrentamento. Então, o Poder Judiciário ele necessita desse instrumento legal para um correto enfrentamento. Só para ter um exemplo, né, no caso do Brasil, do Código Penal, a lei penal prevê tráfico de pessoas somente para fins de exploração sexual. Essa seria a minha próxima pergunta. Para que fim, né, essas pessoas são levadas só para... Pois aí que está, Isabela, o problema. As pessoas são exploradas de diversas maneiras. Né? Trabalho escravo. Trabalho escravo, exploração sexual, remoção ilegal de órgãos, né? E aí nós não podemos confundir com transplante legal de órgãos, mas e sim o transplante ilegal. Levam essas pessoas, o tráfico de órgãos. Tiram os órgãos dela, algumas exatamente, podem chegar ou a óbito. pessoa, em razão da sua vulnerabilidade, ela acaba vendendo o órgão. Como nós tivemos uma quadrilha lá que atuou em Pernambuco há quase 10 anos, em que as vítimas eram muito pobres e estavam vendendo um rim por R$10 mil. Né? Então, nós temos o caso, por exemplo, de um chinês, no ano passado, que trocou um rim por um iPad, para você ver que situação de vulnerabilidade que a pessoa pode atingir. Então, a rede de tráfico, ela explora a pessoa também na adoção ilegal, na servidão por dívida. Então, há várias formas de exploração. E na legislação penal brasileira, há uma previsão no Código Penal de tráfico de pessoas exclusivamente para fins de exploração sexual. Então, a proposta que tem sido feita, já foi encaminhada ao Congresso Nacional, inclusive existe um projeto de lei lá no Senado, que é o 479, foi fruto de uma série de encontros ocorridos no ano passado, lá no Ministério da Justiça, com a participação de inúmeras entidades, instituições, inclusive o Conselho Nacional de Justiça participou dessa discussão, e nós estamos sugerindo, então, ao Congresso Nacional, a criação de uma lei especial, a exemplo do que existe no tráfico de drogas. Olha as situações absurdas que nós vivemos no Brasil na legislação penal. O tráfico de pessoas tem uma pena de 3 a 8 anos, o tráfico internacional. O tráfico de drogas, 5 a 15 anos. Então, atualmente, para o legislador penal brasileiro, é muito mais grave traficar uma dólar de cocaína do que traficar uma pessoa. E o senso comum não admite isso, né? Como é que você pode admitir que o objeto jurídico, que é a vida, a dignidade da pessoa humana, pode valer menos que no caso do tráfico de drogas? Então nós estamos sugerindo uma pena lá de 6 a 15 anos, estamos sugerindo o perdimento de bens dessas quadrilhas para que elas sejam atacadas economicamente. Estamos sugerindo a criação do depoimento sem dano, que é... E é algo difícil, desculpa te interromper, de comprovar exatamente por isso, porque o objeto é a própria pessoa. Se não houver a denúncia da pessoa, não tem como comprovar. Não tem como. Diferente de uma droga que é encontrada... E quando a polícia faz a investigação e consegue descobrir aquela situação de tráfico, a vítima ela fica com muito medo de confirmar a situação de tráfico, exatamente porque ela está sendo ameaçada, a família está sendo ameaçada. Então, o que nós estamos sugerindo? A criação do depoimento sem dano, que é o depoimento da vítima de uma maneira fechada, no primeiro momento, para que ela se sinta segura, ou esse período de reflexão, que ela fique 1 mês, 2 meses protegida pelo Estado, a fim de refletir se sente segura para fazer denúncia, né? E dar proteção a essa vítima. Se for um estrangeiro, criar condições para que ela fique no país. Porque nós temos que atacar o criminoso, não podemos criminalizar a conduta da vítima, nós não podemos confundir quem é vítima com quem é o traficante. Exatamente. Né? Além dessa proposta, alguma outra política pública poderia ser criada? Por exemplo, a prevenção, que a gente estava conversando antes de começar o programa. Sem dúvida nenhuma, Isabela. O mais importante, a política nacional de enfrentamento ao tráfico, ela foi concebida sob 3 eixos. Prevenção, repressão e atenção às vítimas. Então, o Conselho Nacional de Justiça tem sugerido e vai sugerir ao MEC a criação de uma disciplina especial nominada Direitos Humanos,
lá na primeira infância, no ensino fundamental, para divertir nossas crianças a respeito de crimes graves como tráfico de pessoas, tráfico de drogas, homofobia, racismo, pedofilia, para ali na primeira infância nós criarmos condições de as nossas crianças terem mecanismos de defesas mentais e não serem vítimas tão fáceis para a rede de traficantes. É porque essa informação muitas vezes chega tarde demais, né? Esta é a nossa dificuldade. Nós precisamos criar na educação um mecanismo de defesa. Não é? Então, desses 3 eixos de atuação, não há a menor dúvida que a prevenção é o melhor caminho. Se nós conseguirmos evitar esse aliciamento, esse recrutamento das vítimas, nós vamos com certeza reduzir a necessidade de repressão, porque nós teremos menos vítimas. Então, esse encontro que está sendo realizado aqui em Campo Grande, exatamente para chamar a atenção da população e sensibilizar juízes, promotores, policiais, conselheiros tutelares, assistentes sociais, psicólogos, porque deve haver uma ação integrada, não é só de um uma poder. Ação conjunta. Ação conjunta e integrada. Dos 3 poderes, do Ministério Público, da OAB, da Defensoria Pública, do sistema de saúde, do sistema de educação, para que haja uma conscientização ampla da sociedade. Porque o risco existe, né? O aliciamento existe, o recrutamento existe. Nós temos que cortar o mal pela raiz e vamos conseguir fazer isso por meio da prevenção. Né? É um problema muito sério, muito grave. Imaginar-se que no 3º milênio, 125 anos depois que o Brasil aboliu a escravidão, nós temos ainda no Brasil mais de 40 mil pessoas em situação, condições análogas de escravo, é um absurdo. Imaginar-se que hoje, no 3º milênio, em que os direitos e garantias fundamentais foram consagrados na Constituição de 88, né, em que nós devemos lembrar, na Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que nós temos direitos, o ser humano tem direito a ser feliz, ele tem direito a uma vida justa e digna. Nós imaginarmos que nós temos milhares e milhares de brasileiras, adolescentes, crianças, travestis, sendo exploradas sexualmente no exterior, sem falar do tráfico interno. Nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul, numa região de fronteira, né? Nós temos a população indígena que está sendo vítima do tráfico de pessoas. Existe um tráfico de pessoas silencioso, que ninguém menciona, que é o trabalho doméstico. Né? Há um costume na sociedade brasileira de as famílias trazerem do interior jovens, adolescentes, com o argumento, né, com a justificativa de ajudar essa pessoa e colocá-la ali no trabalho doméstico, trabalho escravo doméstico, impedindo que ela tenha acesso à educação, a direitos básicos, né, ferindo sua dignidade. Muitas vezes essas jovens adolescentes são vítimas de abuso sexual, né, por essas famílias. Isso é muito velado, né? É muito velado, porque a justificativa é, não, eu estou ajudando a sua filha, eu vou dar educação à sua filha, eu vou dar oportunidades de vida para sua filha que está aqui na situação de pobreza, de vulnerabilidade. Então é um problema muito mais amplo, há necessidade de uma integração de todos os atores que fazem parte da rede de enfrentamento. E no caso do Poder Judiciário, do Sistema de Segurança e de Justiça, nós temos que trabalhar também com uma coisa chamada cooperação jurídica e cooperação policial, nacional e internacional. Por isso que o Conselho Nacional de Justiça criou também a Rede Nacional de Cooperação Judiciária. Né? Foi implementada o ano passado, nós estamos estruturando essa rede para facilitar a comunicação dos juízes brasileiros, para cumprimento de atos, como por exemplo cartas precatórias, para que se faça por meio digital, para que se faça no mesmo dia. Né? Facilitar essa comunicação com juízes estrangeiros. Talvez seja no Brasil criado também a figura do juiz de ligação, que é um juiz brasileiro que ele pode ficar no exterior, auxiliando os juízes nacionais no cumprimento de atos no exterior. Que facilita muito. Facilita muito. Vários países já têm esse juiz de ligação, os Estados Unidos têm, a França tem. Nós temos inclusive contato com uma juíza de ligação francesa que reside no Brasil e auxilia esses atos internacionais jurídicos e judiciais com os juízes da França. Então há muito o que fazer e o Poder Judiciário, como eu disse no início, ele está deixando de ser um poder de inércia, de espera, para ser um poder de atuação, de sair à frente, discutir com a sociedade, buscar mecanismos de solução para esses problemas e, dentre eles, um problema que é gravíssimo, que é o tráfico de pessoas. Legal. Agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que têm sofreram, foram vítimas de alguma forma, ou que tem alguém da família
Né, o que elas devem fazer, onde elas devem procurar, tem algum site, algum endereço? Exatamente, nós criamos um outro mecanismo de denúncia, de apoio às vítimas, que é o site traficodepessoas.org. Ali é um grande portal a respeito de tráfico de pessoas, onde as pessoas podem encontrar desde jurisprudência, banco de sentenças, a legislação, pode encontrar informações, vídeos, publicações diversas, e também serve como canal de denúncia. Legal. Que pode ser feito através desse site, traficodepessoas.org, e pode ser feito também por 2 números, o Disque 100 e o Disque 180. Esses 2 números estão diretamente ligados ao governo central, né, à presidência da República, e também estão ligados à Polícia Federal. Qualquer denúncia pode ser feita, a denúncia pode ser anônima. Nós queremos dizer para a população que o Poder Judiciário, juntamente com o Poder Executivo e o Poder Legislativo, estão tentando criar mecanismos para a proteção das vítimas. Né? O Poder Judiciário está muito preocupado com essa situação, nós temos que proteger as vítimas. E os juízes estão sendo orientados para, no momento da abordagem, no contato com a vítima, ter essa perspectiva. Nós temos que olhar os direitos humanos dessa vítima, dar um atendimento correto, fazer um encaminhamento para os órgãos de proteção que já existem. O Brasil hoje já tem conta com vários núcleos de enfrentamento em vários estados do Brasil, salvo engano, já em 16 estados. A rede de enfrentamento está sendo organizada para dar proteção à vítima. Mas nós só vamos conseguir fazer um efetivo trabalho se a pessoa denunciar. Então, por gentileza, não tenha medo, faça a denúncia anônima. Procure o sistema policial, o sistema de justiça, o sistema de segurança pública, denuncie, procure os juízes, fale com os juízes. Nós temos que fazer um correto enfrentamento. Fale também com os representantes do Brasil no Congresso Nacional para a mudança urgente da legislação. Nós estamos vivendo em momentos de manifestações. O Brasil precisa realmente acordar para esses problemas, tem que fazer reivindicações justas, reivindicar seus direitos, e o direito à vida, a dignidade da pessoa humana é o direito primeiro do ser humano. Uma vida digna, uma vida em segurança, uma vida com saúde, uma vida com bem-estar e uma vida feliz. Então, o que o Poder Judiciário quer é exatamente isso, que as pessoas reivindiquem e nos ajudem a construir um sistema para a proteção da vítima e para que nós tenhamos condições de ter um país melhor, com números muito mais reduzidos de tráfico de pessoas, que é um crime que envergonha a humanidade. Enfim, nós precisamos nos organizar, porque o crime já está organizado há muitos e muitos anos e nós ainda estamos aqui nessa situação. Alguma coisa precisa ser feita. Precisa ser feita com urgência. Tá certo. Tá? É um assunto tão polêmico e tanta coisa para ser dita que senão a gente ficar horas e horas aqui Sem conversando. dúvida. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, nós estamos à disposição. E o Considerações fica por aqui, considerando que é de melhor para você. Até o próximo encontro.